Olá a todos, sejam bem-vindos ao Diálogos Luso-Atlânticos, comigo e com o Rui Badaró. Hoje vamos falar do tema que não poderia faltar neste Diálogos, que é o que é que nos espera após os resultados das eleições brasileiras no futuro e quais as consequências desses resultados e, no fundo, que explicação haverá para o que vimos, que é um país dividido claramente entre Norte e Sul. Qual a razão para essa divisão e se essa divisão no futuro poderá trazer ou não algum tipo de consequências? Passo-te a palavra, Rui, como é óbvio. Olá, João. Olá a todos que nos acompanham nos Diálogos Luso-Atlânticos. Ah, o primeiro turno das eleições, ou a primeira volta das eleições, resultou em ninguém sendo vitorioso, nem o candidato 1, Luiz Inácio Lula da Silva, nem o candidato 2, Jair Bolsonaro, e nós tivemos uma situação muito clara de segunda volta, onde mais de 50 milhões de habitantes votaram num e pouco mais de 50 milhões votaram no outro. Então, daqui 30 dias, João, 4 semanas, o Brasil será palco da segunda volta das eleições. É fato que é preciso compreender as eleições brasileiras sob alguns aspectos. O primeiro deles, com relação às pesquisas que transcorreram até o dia da eleição. Muitas delas davam como certa uma possível vitória do candidato Lula no primeiro turno ou na primeira volta, o que não ocorreu. Óbvio que, observado as margens de erro, o candidato Lula obteve a sua quantidade de votos conforme as pesquisas apontavam. Mas, de outro lado, o candidato e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, ele ele descurou do que as pesquisas apontavam. As pesquisas apontavam que ele teria em torno de 36% dos votos, quando, na verdade, ele teve efetivamente 43, quase 44% dos votos ao final já apurados. E essa diferença transcende, ultrapassa a margem de erro de qualquer pesquisa, de acordo com qualquer metodologia. Houve uma subvalorização de sua campanha e das intenções de voto a ele. Ele acabou demonstrando maior poder. E qual é a consequência disso? A consequência é que nós teremos a segunda volta, como você disse logo no início de sua fala, como eu já frisei aqui, e essa segunda volta é um momento em que não é possível definir desde já quem é o franco favorito. Mas, Rui, como você faz uma afirmação dessa? Porque o candidato Lula teve mais de 55 milhões de votos, 48% dos votos apurados, e, de outro lado, o candidato e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, teve menos votos. Essa afirmação é feita, João, porque, em que pese o candidato Lula tenha tido mais de 55 milhões de votos, portanto, 48% dos votos apurados, de outro lado, o grande vitorioso nos estados e mesmo para o Congresso Nacional foi o presidente Jair Bolsonaro, o candidato Jair Bolsonaro. Foi o grande vitorioso porque ele, no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, ele leva o seu candidato para a segunda volta também, para definir quem será o próximo governador do estado de São Paulo. Em diversos outros estados, como no próprio Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro conseguiu eleger um apoiador. Então, partindo exatamente deste ponto, é que, voltando os olhos, por óbvio, para os estados, tem-se também que haverá uma efusiva campanha no sentido de angariar votos ao candidato Jair Bolsonaro, de modo que ele pode, sim, reverter aí esses milhões de votos que ele precisa, né, para vencer a eleição. No caso, 10 milhões. Aquele que atingir 60 milhões será
o vencedor, João. E, por derradeiro e não menos importante, nos próximos dias nós saberemos quem os outros candidatos já derrotados, Simone Tebet e Ciro Gomes, irão efetivamente apoiar nessa segunda volta. E emblemática foi a fala da candidata derrotada Simone Tebet ao afirmar que, em que pese ela respeite os trâmites de seu partido, no sentido de definir apoio a um ou outro candidato, ela já tem a posição bem definida e anunciará nas 48 horas subsequentes aí ao resultado da eleição. Então, de domingo para terça-feira, nós teremos quem essa candidata irá apoiar. E um detalhe é que ela teve aproximadamente 5% dos votos em todo o país. Basicamente, são essas as novidades com relação ao pleito eleitoral em Terra Brasília, João. E tu achas que a transferência de votos da terceira candidata mais votada, a partir do momento em que ela diga ou dê uma indicação de voto, que será automática essa transferência ou nem por isso? Nem por isso, João. Não entendo que a transferência será automática, até porque, como você apontou, o Brasil está polarizado de tal maneira que não me parece palatável, digerível por parte do eleitor o simples fato do candidato A ou B derrotado anunciarem apoio para um ou para outro. Isso pode ser feito, sim, de modo coletivo, pelo partido, de modo institucional, portanto, e daí ocorrerá uma grande parcela de transferência dos votos. Mas, na atual conjuntura, não me parece que isso seja automático. Ok. Penso que, de facto, visto de fora, a divisão é notória, qualquer pessoa consegue perceber, e temos um país a duas velocidades, pelo menos, e que não tem, enquanto se houver, como há uma divisão tão vincada, o que parece para quem está de fora é que a ligação entre o país, dentro do país, não existe. Ou seja, há uma parte do país que pensa de uma maneira, há outra parte do país que pensa de outra. E isso, em termos de Estado-nação, encerra um risco muito grande, quanto a mim, que é nós termos uma divisão tão forte entre as duas partes do país, é que nem sequer há intersecção em alguma das partes. Essa divisão poderá conduzir eventualmente a rupturas muito graves a nível social, presumo. Bom, é interessante observar que o candidato, e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, ele teve vitória esmagadora no sul do país, em um ou outro estado do norte do país, mas ele não teve apoio nos estados do nordeste do Brasil, incluindo aí, sendo até um tanto perigoso, mas incluindo um pedaço de Minas Gerais. Houve uma diferença entre Lula e Bolsonaro pequena, mas houve. Lula venceu no estado de Minas Gerais nessa primeira volta, nesse primeiro turno, como dizemos no Brasil, e o fato é que, para esta segunda volta, como disse, será preciso compreender as escolhas dos candidatos aos governos dos estados no primeiro turno e as escolhas que eles farão no segundo turno, na segunda volta. Eu não sei se o governador reeleito do estado de Minas Gerais irá apoiar Lula ou Bolsonaro na segunda volta. O fato é que na primeira volta ele não apoiou ninguém, e o simples fato de ele não ter apoiado ninguém fez com que Lula vencesse no estado de Minas Gerais. E ainda com relação à divisão, para não fugir do questionamento que fizeste, das possíveis consequências, note, João, que sempre houve uma rusga entre os estados do Nordeste e os estados do Sul e Sudeste. Isso é histórico,
nas eleições do Brasil. E há uma razão para tal? Sim, há uma razão histórico-política que, neste momento, não cabe a nós enfrentarmos. Mas o que não é plausível e não é possível que ocorra, não é aceitável, é justamente que os estados ou os eleitores entre si façam chacotas, brincadeiras, porque um grupo de estados apoiou o candidato A e não o candidato B, levantando, inclusive, dúvidas com relação à lisura do processo eleitoral. De novo, entra-se naquela discussão que tem sido permeada ao longo de todo o processo eleitoral, de que supostamente as urnas eletrônicas estariam abertas à possibilidade de fraude, me perdoem, o que sabidamente não foi constatado, ao contrário, constataram sim a lisura do processo eleitoral e a fiabilidade das urnas eletrônicas, são confiáveis. Sim. Pois, estamos com uma situação bastante complexa e que vamos aguardar pela segunda volta para tentarmos perceber as consequências a nível do Brasil e da própria América do Sul e vamos lá ver o que é que acontece. Porque de facto são eleições muito importantes. O Brasil tem o tamanho que tem a importância que tem economicamente falando, logo tudo o que se passa no Brasil acaba por ter reflexos fora dele. Eu agora, se me permites, gostava de falar de um tema que tem sido falado aqui na nossa emissão já algumas vezes, que é a falta de comunicação dentro da justiça. A semana passada assistimos aqui em Portugal a uma situação que eu não quero chamar caricata, porque revela falta, talvez, de algum cuidado na linguagem, mas é uma situação que não deveria acontecer, ou seja, assistimos a alguém que foi libertado e que voltou a ser detido assim que colocou o pé fora da prisão. Ora, já não é a primeira vez que isto acontece em Portugal. Soube-se depois que houve uma descoordenação dentro do sistema judicial, em que o Tribunal da Relação de Lisboa e o Tribunal Judicial de Sintra não se entenderam. Não se entenderam porque aparentemente terá havido uma tentativa do Tribunal da Relação de perceber o que teria acontecido, de perceber se haveria alguma medida de coação que iria ser aplicada e não conseguiu apurar isso, e subsequentemente houve uma determinação do Tribunal Judicial de Sintra de mandar efetuar a detenção da pessoa. Não faz muito sentido isto acontecer. Se a pessoa está presa, porque é que a pessoa sai e depois é submetida à situação que é humilhante de lhe colocarem novamente as algemas quando ele até estava preso? Não me parece que isto faça sentido. Se o objetivo era, como foi, que ele continuasse detido, para que deixá-lo sair? E o que se notou houve uma descoordenação entre dois órgãos do mesmo sistema judicial, dois tribunais que não se coordenaram de forma a evitar esta situação. Estamos a falar de uma situação que, no mínimo, deveria ter sido explicada aos portugueses como é que aconteceu e porquê, para que se perceba a razão disto tudo acontecer. Eu não estou aqui a tomar nenhuma posição pública em relação à pessoa em concreto, não é isso que está em causa, mas acho que há limites e acho que a questão da dignidade é algo que deve impor-se em qualquer Estado, como o português, como o brasileiro, porque independentemente da pessoa ser culpada, do nosso juízo pessoal em relação à pessoa em causa, nada justifica este tipo de tratamento, porque nós não vivemos num regime autoritário, nós vivemos num regime democrático, os direitos das pessoas têm que ser respeitados, ainda que sejam condenados. O que nós temos é respeitar a dignidade das pessoas e não as submeter a humilhações desnecessárias. Foi o que me parece que terá acontecido neste caso. Não me parece que haja razão para que alguém que vai ser submetido
a nova medida de coação tenha sido libertado para ser preso novamente. João, Não sei. me parece que o que, o que falta é coordenação entre os órgãos aí do judiciário, mas não é algo que ocorre tão somente em Portugal. Isso já ocorreu várias vezes aqui no Brasil. Aqui mesmo em nosso escritório já passamos por situação similar ao que você descreveu com relação a um cliente nosso, onde de um lado nós conseguimos anular um processo ab ovo, ab início, e o cliente supostamente revogar o seu mandado de prisão. De outro lado, paralelo, né, a ele, né, havia imediatamente uma outra prisão que impedia a sua saída da cadeia, mas o fato é que, por descoordenação também, ele foi colocado na rua e no dia seguinte voltou a ser preso. Não sei se foi exatamente este o caso, mas o nosso cliente saiu num dia e exatamente no dia seguinte, novo mandado de prisão. Mas repara, Rui, aqui é pior, porque ele sai da prisão e entra outra vez. Portanto, é pior, é muito pior. É alguém que é libertado por ter cumprido uma pena e deixam-no sair, ele sai e volta a entrar. E sabe-se agora que o Tribunal da Relação, antes de ordenar a libertação, tentou perceber se haveria alguma medida que impedisse a sua libertação e não conseguiu apurar. E a questão é, nós temos um problema que se chama comunicação por um lado e coordenação por outro. No sistema judicial todos deveriam perceber que o objetivo comum existe e que todos deveríamos trabalhar para esse objetivo e não cada um trabalhar para o seu lado como se não pertencesse a um sistema que deve ser coordenado entre si. Pois é exatamente por isso que eu disse que perpassa a questão da coordenação entre todos os atores, não apenas o sistema judicial. Entre todos, há que se ter coordenação, pois, caso contrário, você cria um sentimento de insegurança e instabilidade para aquele que não que é o leigo, que não conhece, para a população de modo geral, principalmente se algo assim é veiculado na imprensa, o que imagino esse caso tenha sido. E pior do que isso, nós estamos perante uma situação em que alguém no fundo, é submetida a uma prática que era comum antes do 25 de Abril em Portugal, no regime autoritário. Eu entendo que cada cidadão tem direito à sua dignidade, independentemente das culpas que possa ter, ou das que já tenha até espiado, porque, no fundo, acho que as pessoas têm direito a ter regras penais seguras e que sejam, em termos práticos, compreensíveis por todos, e que o sistema tem que funcionar na prática sem sujeitar as pessoas a atitudes que são claramente atentatórias da sua dignidade. João, o fato é que em pleno século XXI, nós, enquanto atores do direito, enquanto profissionais do direito, devemos ser realmente inspirados pela mantença da dignidade da pessoa humana. Mas, quando eu digo em manutenção, em mantença da dignidade da pessoa humana, é que nós possamos efetivamente nos esforçarmos para que todos tenham acesso à justiça, tenham direito a um julgamento observando o devido processo legal, observando a ampla defesa, o contraditório, etc. Mas, acima de tudo, que as pessoas sejam tratadas com dignidade, independentemente do problema que tenha causado ou do que esteja a responder para a justiça, seja na esfera criminal, tributária, civil e etc. Todos devem ser tratados com dignidade. E dignidade significa transparência, saber ter acesso às regras do jogo para que possa, observando essas regras, apresentar a sua defesa ou aquilo que o vale. E a questão acaba por ser também a seguinte, que é para terminar esta situação, e a análise desta situação, que é a seguinte:
Isto foi um caso mediático que foi conhecido de todos porque tinha jornalistas a assistir à situação. Imaginemos se esta situação será repetida noutros sítios, noutras ocasiões, com outras pessoas, um cidadão anónimo, por exemplo. Quantos cidadãos anónimos já foram submetidos a esta prática, se é que houve? Isto é uma questão que nos deve fazer refletir a todos e trabalhar no sentido desta prática que, infelizmente, mediaticamente já sucedeu 2 vezes, e o que é que pode ser feito para no futuro não voltar a acontecer. Pois é exatamente isso. É exatamente isso. Bom, creio que hoje são esses os nossos diálogos. E eu deixo para ti, João, encerrar. Você deve ter percebido, estou um pouco afônico, Sim. perdendo a voz, por conta das eleições. Eu já percebi, já percebi. De qualquer forma, penso que chegamos ao fim. Qualquer dúvida que tenham, qualquer esclarecimento que pretendam, qualquer tema que queiram sugerir, estejam à vontade, sugiram pelas redes sociais, sugiram pelo e-mail que também já foi divulgado. É um gosto estar aqui e, naturalmente, esperamos por vós na próxima semana para mais uma emissão dos nossos diálogos. Até lá! Abraços. Tchau, tchau.